Parábolas de Jesus. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles os frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo, lhes enviou outros servos, e eles esbordoaram na cabeça e o insultaram. E ainda outro lhes mandou, e estes o mataram. Muitos outros lhe enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este enviou por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: esse é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e a herança será nossa. E o agarraram, e o mataram, e o atiraram para fora da vinha. O que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram passou a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam ao povo, porque compreenderam que contra eles proferira essa parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Como todas as parábolas de Jesus, essa parábola é muito poderosa. Perceba que quando Jesus inicia a parábola, ele já começa com a autoridade de Deus sobre nossa vida. Observa quando ele diz: um homem plantou uma vinha. Ora, quem é esse homem que plantou essa vinha? Não é Deus? Deus começou tudo. Então, vamos voltar lá em Gênesis, logo no primeiro capítulo e no primeiro versículo, quando inicia o texto, como que diz? E no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, quer dizer, no princípio o homem plantou uma vinha, cercou de uma sebe, de uma cerca viva, e construiu um lagar, que é onde amassa as uvas, né, com os pés, e depois edificou uma torre e arrendou a uns lavradores e se ausentou-se do país. O que Deus fez quando ele construiu, quando ele acabou de fazer o mundo? Ele deixou Adão, deixou Eva e deixou que eles dominassem a terra. Entregou a terra nas mãos deles. Não foi isso que aconteceu? Então, desde o princípio da criação, mostra a autoridade de Deus sobre nós, que Ele é o soberano da nossa vida e que nós não temos poder sobre nada do que está em nós, da nossa vida. Perceba que Deus não deu a terra para Adão e Eva, assim como o homem não deu a vinha aos lavradores, ele arrendou, ou seja, não é nosso, nada é nosso, tudo é passageiro. Nós não temos nada, por mais que nós construímos, que nós edificamos impérios, nada é nosso, é tudo arrendado. Então é a primeira observação dessa parábola, entender
que nós não temos nada aqui na terra e que Deus é o dono de tudo e nós não mandamos nem mesmo na nossa vida. Como é que nós achamos que a vida é nossa? Se nos faltar o ar, nós morreremos? Se a nossa vida é um estalo, é só Deus querer, a nossa vida se acaba, se extingue ali. Essa é a primeira lição importante. A autoridade de Deus sobre nós e que Deus nos deu uma grande responsabilidade, porque quando Ele arrendou para nós a terra, Ele pediu para que nós cuidássemos, para que nós produzíssemos frutos. E quando Ele manda cobrar, os seus cobradores vir cobrar esses frutos, quais são os frutos que nós temos devolvidos para Deus? Qual os frutos que nós devolvemos? Nós somos muito ingratos, nós somos muito iníquos, porque pensamos só em construir coisas para nos edificar, para que nós venhamos crescer, mas não pensa em Deus. Quantas vezes a gente para pensar em Deus? E quando vem alguém falar de Deus, quantas vezes a gente manda para lá? Quando você está sofrendo, alguém chega e fala de Deus, você ouve, mas daí a pouco já esquece, já manda para lá. Será que também não estamos sendo como aqueles lavradores maus, expulsando Jesus todo o tempo da nossa vida? Essa parábola, ela é muito mais intensa do que se pode imaginar. Mas é importante entender também que no momento em que Jesus proferiu essa parábola, Ele estava prestes a cumprir o que Ele veio fazer aqui na terra. Então, quando Ele fala para aquele povo pelo qual Ele veio, Ele está dizendo: olha, primeiro meu Pai mandou os servos, que eram os profetas, para falar com aquele povo de coração duro, e eles mandavam embora. Eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. E depois Deus mandava outros servos, que seja outros profetas, e eles também mataram os profetas, eles espancaram uns, eles matavam outros. Por fim, Deus mandou o seu Filho amado. E ainda assim, eles o mataram. Então Jesus estava falando aquilo e dias depois eles fizeram aquilo, mesmo sabendo que aquela parábola era para eles. Mas as parábolas de Jesus não era apenas proferida àquele povo, porque aquele povo que fizeram todas as atrocidades com Jesus, os que não aceitaram, naquela época que Jesus estava na terra, eles morreram. Então não é só para eles. Essa parábola, essas parábolas, elas são registradas na Bíblia, perpetuada na palavra de Deus, para que nós venhamos a observar para a nossa vida, para ver aonde que cabe na nossa vida, aonde que entra na sua vida, aonde que entra na minha vida, o que nós precisamos para agradar a Deus e para receber dele a salvação, a vida eterna, porque todos os dias Ele está enviando profetas para falar com você, está enviando profetas para falar comigo, para falar conosco o tempo todo. E o que você está fazendo? O que nós estamos fazendo? Será que nós não estamos fazendo a mesma coisa que aquele povo fazia? Expulsava Jesus? Então, precisamos pensar. Se nós queremos Jesus na nossa vida, se não queremos, porque a palavra dele diz: ninguém vai ao Pai senão por Ele. O que eu entendo com essa parábola? Para mim, eu entendo que Deus é longânimo demais, Ele é generoso demais e Ele nos dá tantas oportunidades, mas tantas oportunidades que até é um absurdo alguém dizer que não teve a chance de conhecer a palavra de Deus.
Então ele cerca de todos os lados para que você ouça a palavra de Deus, a palavra dele e se volta para ele. Para que no dia, no grande dia, ninguém venha a alegar ignorância. Isso que eu entendo com essa parábola e com todas as palavras que Jesus ele deixou para nós. Amém? Bem, e esta foi a parábola dos lavradores maus. Espero que vocês tenham gostado e se vocês chegaram até aqui, vou pedir para deixar o seu like. Vou pedir também, se você ainda não se inscreveu no canal, que venha a se inscrever para que venha dar uma força para que esse canal venha crescer. E também pedir para você deixar o seu comentário, que é muito importante para eu entender o que vocês estão pensando sobre os vídeos. Eu gostaria muito que vocês interagissem comigo. Então não se esqueça, acabou de assistir o vídeo, vai lá e já deixa o seu comentário. Não deixa para depois, que senão depois você esquece. Eu sei como que é. Daqui a pouco eu faço isso, mas esquece. Então já deixa já o seu comentário, já dá o seu like aí. Amém, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Bye, bye. Que Deus esteja com todos vocês.